É com muito prazer que eu recebo aqui a Ana, especialista em viagens e criança do canal Ases a Bordo, para a nossa conversa de viajantes. A Ana é esposa do André, mãe do Alex, de 15 anos, e da Alice, de 12 anos. E eles são uma família de viajantes que eu acompanho já, há muitos anos. Juntos, eles conhecem mais de 42 países e já deram a volta ao mundo em apenas um ano, vivendo boas histórias em família que vocês vão poder acompanhar e vocês podem ver ainda nas redes sociais da Oasis a Bordo. E, claro, podem continuar acompanhando as suas viagens, porque sim, eles continuam viajando por aí. A missão da Ana é ajudar famílias a planejar viagens com crianças sem estresse, com tranquilidade e muita segurança. E tem muita experiência para nos indicar bons lugares para ir com os nossos filhos, com as nossas crianças. E agora vamos saber mais sobre os destinos brasileiros que eles mais gostaram e recomendam e sobre as preferências e os gostos dessa família. Então, bora lá começar? Vamos lá! E hoje a gente vai conversar com a Ana, da Asis a Bordo, esposa do André, mãe do Alex e da Alice, e uma viajante frequente, que eu acompanho a Ana e a turminha, né, a família do Asis a Bordo há muitos anos. Ana, é um prazer ter você aqui no canal do YouTube, compartilhando mais dos gostos e das experiências do Asis a Bordo. Legal, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do nosso vício, né? Que é um vício super gostoso. É um vício bom. Eu gosto de sempre conversar com uma primeira pergunta, que é, no seu ponto de vista, por que viajar? Por que as pessoas devem viajar e explorar? Olha, essa é uma pergunta complexa, acho que todo mundo que senta aqui fala a mesma coisa, né? Mas Diferente, com as palavras diferentes, né, com pontos de vista diferentes, por isso que eu gosto de perguntar. eu acredito, porque a gente viaja muito com as crianças desde bebês, né? E as pessoas às vezes falam para a gente assim: ah, por que que vocês levam eles? Eles não vão nem lembrar, eles nem sabem direito onde eles estão, o que está acontecendo e tal. E eu, como sempre fui uma viajante que também viajei desde muito pequena, falo que eu não é porque eles não lembram que as viagens não vão formar as pessoas que eles vão ser no futuro. Então, Uhum. eu acredito muito na viagem como algo que vai moldar o cidadão que vai existir, que já existe, mas que vai ser mais ativo, né? As crianças se tornando é, Adultos, né? adultos mais responsáveis, mais respeitosos, mais com milhões de virtudes aí que é o que a viagem, a gente volta muito mais, a gente aprende muito na viagem, né? A gente volta com muito mais bagagem e não só uma nova língua, uma nova cultura, a gente volta com essa bagagem que a gente gosta de falar que são os valores, né, que a gente consegue passar para as crianças durante as viagens e que eles nem percebem que eles estão aprendendo, mas eles estão aprendendo muito viajando. Então, para mim, o viajar é uma forma de moldar o ser humano que a gente se torna, mesmo depois de adulto, a gente vai se transformando, né? A cada viagem a gente volta diferente, e principalmente nos pequenos a gente vê assim que é incrível o que uma viagem faz na cabecinha de cada um deles. Eles até, eu acho que sugam mais do que os adultos, né? Porque eles estão realmente no processo de desenvolvimento, né? De descoberta. E eu realmente sinto que cada vez que eu viajei com meu filho, não precisou ser para muito longe, ele dava saltos de descobertas, né? Do meio ambiente, dos sabores, das paisagens diferentes, das pessoas com roupas diferentes, com sotaques diferentes, né? Que eu viajei mais Sim. para o Brasil com ele do que para fora. E eu Aham. percebo que realmente, desde pequeno, ele tem esses saltos de desenvolvimento durante as viagens, mesmo que sejam viagens curtinhas de fim de semana. E a gente vê que realmente faz muita diferença, né? Até no jeito deles se comunicarem, de aceitarem as diferenças, tudo tudo é diferente, né? Eles crescem muito. E qual é o estilo de hospedagem que vocês costumam preferir escolher quando vocês estão viajando em família? Quando você começa uma viagem, qual que você começa a pesquisar? Que estilo vocês costumam preferir e priorizar?
Olha, essa é uma pergunta também complexa, porque nós somos Uhum. uma família muito eclética. Eu, desde pequena, viajei muito de motorhome, que foi assim que foi a minha infância viajando. O meu pai é um arquiteto, e daí ele comprou um caminhão, desses caminhões que tinham baú atrás, e daí ele transformou e ele fez o motorhome dele. Então, eu fui uma viajante pelo Brasil, principalmente a gente é do Sul, né? Eu moro em Curitiba, principalmente Sul, São Paulo e um pouquinho, até a gente foi até o Rio, enfim, essa área aqui toda de Brasil eu conheci assim, acampando, né? E o André, que é o meu marido, já veio de uma família que acabava ficando mais em hotel e passando as férias, às vezes, nos mesmos lugares. Então, a gente é um mix aqui de família. Mas as acomodações variam. Na verdade, a gente escolhe muito pelo destino. Se é Uhum. um destino de cidade, que a gente vai ficar muito tempo fora do hotel, a gente pega coisas simples, assim, às vezes é uma pousada, a gente já ficou com as crianças em albergue, que é uma coisa que eles adoraram, que é incrível, né? Que a gente pensa, não vão curtir, mas adoraram albergue. A gente já ficou com eles também em hotéis luxuosos, já ficou em resort, em bed and breakfast, já teve de tudo aqui nesses. Legal. Eles já conseguiram ter o contato com diferentes estilos de acomodações e vocês Hum. escolhem dependendo da cidade, do destino, qual é o objetivo daquela viagem, assim que eu Isso, que porque, por compreendo? exemplo, se a gente for, eu vou dar um exemplo, né? Nova York, né? Uma cidade que você vai ficar basicamente fora o dia Não. inteiro. Então não precisa ser um. Claro que é lindo, a gente adora um hotel luxuoso, conforto, a gente sempre. Quem não ama, né? É Quem difícil. não, eu falo que quem não gosta ainda não experimentou. Pode O ser, lugar bem. certo. Mas então, daí quando você vai passar o dia inteiro batendo perna na rua, então você não precisa, né? Aí, sei lá, Priorizaria, nesse caso, uma localização boa. isso, perto de metrô, alguma coisa assim, aí a gente considera algo mais na mão ali, né? Mas se você for pensar, por exemplo, uma praia, como quando a gente ficou em Punta Cana, por exemplo, que quase não tem nada para fazer, tem passeios ecológicos, e a gente fez vários deles, né? Para não ficar só no resort. Mas tudo que você quer em Punta Cana é ficar numa espreguiçadeira na frente daquela praia maravilhosa, com aquele Uhum. marzão turquesa. Então, aí sim o resort vai fazer o hotel em si vai fazer uma mega diferença e você não quer nem levantar para sair e pensar em escolher restaurante. Aí, claro que você vai escolher um all inclusive e tal. Mas a gente já ficou, por exemplo, no Texas, quando a gente foi fazer uma viagem, uma road trip, a gente ficou numa cabana de índio. Agora a gente voltou da Amazônia, a gente ficou num lodge no meio da selva. Então, dependendo do destino, é o que a gente acaba priorizando a hospedagem. O mais legal que eu estou entendendo é que vocês, inclusive, praticam a diversidade na hora da escolha da acomodação. Então, Sim. estou entendendo que essa diversidade cultural se reflete também na hora da sua escolha, da sua hospedagem, da sua acomodação. Vocês já fizeram muitas coisas diferentes. As crianças também já experimentaram muitas coisas diferentes. Eu estou adorando saber disso. Por exemplo, quando a gente foi para Espanha, eles ficaram num albergue e daí tinha uma galera cozinhando na cozinha do albergue. Daí a Alice falou assim: Não, por que que a gente vai comer hoje fora? Eu quero cozinhar lá também. Daí a gente teve que ir fazer um mercadinho ali, porque ela queria também, junto com o pessoal do albergue, fazer um prato ali junto com a galera. Então, foi Legal. muito legal. Eles já vão experimentando um pouquinho de cada coisa. Sim, sim, muito legal isso. E para enfatizar mais, quais são as vantagens que você percebe nesse tipo de acomodação de acordo com o destino? O que que você pode ressaltar assim, para a gente? Cara, eu faço desse jeito porque eu acredito que assim eu tenho mais benefícios. A gente já falou um pouquinho aqui da localização, né? Eu acredito que, assim, economicamente, se você for pensar nesses destinos que você vai passar o dia inteiro fora, não faz sentido nenhum você pagar um hotel caríssimo. E nos destinos que você vai basicamente ficar curtindo o hotel, aí sim você faz uma economia extra e acaba investindo mais num hotel de mais qualidade, com mais conforto, com recreação. Tem momentos da vida também que a gente, por exemplo, quando você está na fase que você acabou de ser mãe, que as crianças são muito pequenas, tudo que você mais quer
é não pensar em nada e só relaxar. Então, com certeza, eu Começaria. sugeriria que um resort ou inclusive é a melhor coisa para aquela fase que você não aguenta mais e que você só quer dormir e quer ser servida e quer só mordomia. Então, sem dúvida, essa é uma fase de resort. Agora, com a idade dos meus, que eles estão um pouquinho mais chegando na fase de adolescência, que a gente está pegando uma outra fase aí deles estarem acompanhando e conseguindo fazer programas mais, digamos, aventureiros, aí a gente acabou optando por já hotéis mais tranquilos, assim, que não precisa também ter tudo na mão. E eles são mega companheiros, eles participam de tudo. Então, é um pouquinho de pensar no econômico, né? Aqui, em que momento você está também da tua fase, se você está com criança muito pequena, se você está com as crianças naquela fase que são pequenos ali dos 5 aos 10, eles são pequenos, mas eles já conseguem fazer bastante coisa que daí é a fase legal de também ter recreação, né? E que eles ficam na recreação, que não ficam chorando, eu quero a minha mãe, né? E eles aproveitam, fazem amizade nos hotéis e conhecem todo mundo, e às vezes é amizades de outras crianças que vêm de lugares que eles nem falam a mesma língua e não sei como, eles brincam juntos e se entendem, né? E tem essa fase que daí eles acabam acompanhando mais um pouquinho os nossos programas, não tão programa de adulto, mas que eles já conseguem. Por exemplo, a gente estava agora na Amazônia e foi muito legal, porque tinha muitas das coisas que eles já tinham visto nas apostilas da escola, que eles já estavam entendendo sobre desmatamento, sobre sustentabilidade, coisas que, tipo, com criança muito pequena não adianta nem você entrar nesse mérito, porque realmente eles ainda não estão preparados para isso, né? Dá Então, para fortalecer esse assunto, mas agora eles vão interiorizar muito bem esses aprendizados, né? sem dúvida, sem dúvida. A gente, na nossa volta ao mundo, foi muito legal porque a gente passou por tantos países com religiões completamente diferentes, né? A gente visitou mesquitas, a gente visitou sinagoga, a gente participou ele foi no Vaticano, participou de conhecemos o budismo, entramos, né, no monastério, então foi tudo assim, e eles conseguiram pegar um pouquinho de, nossa, como tantas pessoas pensam em Deus de um jeito diferente. Então é incrível, incrível. Eu pretendo fazer isso com o Pedro, realmente. Isso é muito enriquecedor. É realmente visão de mundo, no meu ver, assim. E Sem dúvida. E sobre hospedagens ou lugares no Brasil, qual que você gosta, qual que você recomenda? Você pode citar aqui algum para gente que você gostou muito, que quando lembra de Brasil, você lembra desse lugar que você gostaria de voltar? Olha, dois lugares diferentes, e acabou que são dois resorts diferentes, marcaram muito a gente. Um aqui no sul, que é o Costão do Santinho, foi, na verdade, o nosso primeiro resort all inclusive. Então, a gente estava assim encantado e estava numa fase que as crianças estavam adorando essa coisa que eu falei de recreação e de turma. E nós somos uma família do verão, a gente gosta muito de viajar para destinos de praia. Então, ele tem aquela combinação para a gente de pé na areia, ele é muito próximo aqui para a gente consegue ir de carro e também consegue voar. O staff foi sempre muito incrível com a gente, a equipe de recreação é nota 1000, então a gente leva o costão no coração, assim. Mas tem vários, a gente curte muito o Nordeste também, então outro que marcou para a gente também, principalmente para mim, foi o Salinas de Maragogi, que foi no aniversário de primeiro ano do Alex, que foi um pouquinho daquilo que eu te falei, que eu estava naquela fase precisando de um lugar para me acalmar, né? Lugar E a seguro, né? Seguro para estar com o filho, tranquilo, com gente, paisagem, com natureza, com água. paisagem, natureza, e ele super curtiu. A gente deixou de fazer o aniversário dele de um ano, que a gente sempre preferiu viajar nos aniversários do que fazer festas, e eles acabaram também já internalizando isso, então eles já pedem, a festinha a gente faz na volta, e é uma festinha mais simples, a gente não faz aqueles festões, e a gente acaba gastando o nosso dinheiro com viagem.
Então era um ano do Alex, em vez de a gente fazer aquela festa com um monte de gente que ele nem ia lembrar ou conhecer, a gente foi para o Salinas e ficou uma semana lá relaxando, visitou as galés, ficou bem tranquilo e voltou com muito mais energia do que quando saiu. E deu provavelmente aquele salto realmente de conhecimento, né? Com contato com areia, com a água do mar, com diferentes piscinas, né? Diferentes lugares para ir, né? Diferentes ambientes que tem dentro de Salinas. Ele aumentou muito nos últimos anos. Eu acho que ele é outro resort Viu? Eu atualmente. vou precisar voltar, porque já faz muito tempo. E eu lembro dele com muito carinho, e já fazem quase 15 anos que a É. gente foi pela primeira vez. Pode incluir ele na sua listinha de volta, porque realmente eu acho que ele é outro resort. Está irreconhecível, porque eles Que fizeram legal. novos blocos, novas piscinas, uma transformação muito grande no ambiente, no lugar. E ele continua sendo aquele que mais é destacado quanto à variedade e qualidade da comida e da bebida. É Olha só. o Então, auge. terei que voltar, então. Que bom, Amanda. Adorei, ambos. O Colchão de Santinho eu também tenho com muito carinho, que foi a primeira vez que meu filho, ele também tinha uns 2 anos, ele entrou dentro de uma fazendinha. O Colchão de Santinho é inclusive um resort que tem fazendinha, pé na areia, né? Que tem um Sim. espaço de fazendinha. O rapaz que cuidava dos animais foi muito simpático. Deixou ele mexer nos coelhos, tentou pegar pintinho, enfim, foi realmente. Eu mostro os vídeos dele pequeno, como ele revive essa imagem com frequência, ele diz Que que legal. lembra, né? Mas eu Ai, acho que ele lembra dele no vídeo, enfim. Mas como sim, é um resort também muito legal e muito completo, né? Ele é um sim. resort realmente com piscina externa, interna, em Interna. vários A lugares. gente gosta muito do. As crianças adoraram muito o arvorismo lá, porque o circuito é muito grandão, assim, é uma coisa quase que de adulto, né? É, Eu lembro que o Alex foi até com um pouco de medo, ele era pequenininho, mas ele falou assim: Nossa, a tirolesa mais incrível da minha vida, mãe. legal Adorou. demais. E então você já complementou um pouquinho, né, o que te chamou a atenção nesses dois resorts, né? Foi mais o momento de vida, né? O momento que você estava passando fez você lembrar com mais carinho. Então, eu quero enfatizar essa memória emocional que acaba trazendo também as viagens, né? Às vezes o Sim, lugar nem precisa ser tão. É que você deu um exemplo de lugares muito incríveis, mas o lugar não precisaria ser tão incrível assim e a gente já tem essas memórias afetivas. Eu tenho também lugares até simples que eu viajei, ou até em fazenda que eu viajei com a minha família. Meu primeiro Natal fora com o Pedro, num hotel simples, fazenda, mas que eu levo o lugar também com muito carinho por essa relação da memória afetiva, né, do dia que foi comemorado, né, do ambiente que foi proporcionado naquele dia, um dia feliz, vamos dizer assim, né? sem dúvida, sem dúvida. Tem Legal outro também demais. que ficou no nosso coração que a gente curte muito, que foi uma vez só, mas você falou em Fazendinha, eu lembrei dele. Ah, Foi o Le Canton. A sim, gente foi comemorar o aniversário da Alice no Le Canton e ela estava naquela fase de princesas e daí tem e castelo. estar naquele resort que era temático, né? Que tinha castelo e daí tinha a tenda do circo, tinha roda gigante, tinha um monte de brinquedo, um monte de atração. A descida, eles têm Boia. uma boia num gelo falso lá, né? Mas eles amaram aquilo. Então foi um resort para a gente também muito completo no quesito entretenimento, assim. Então adoraram, amaram. A gente fala até que é um complexo agora o Lecanton, né? Porque são 3 hotéis Sem dúvida. em um, com parque temático indoor, realmente. O Lecanton é um hotel bem incrível aqui, pertinho de mim, aqui em Teresópolis, mas Você tá vale a pena sortudo que você indicar. também pode ir de carro, né? Sim, sim, já foi algumas vezes. E você consegue citar assim um lugar que você não voltaria, no sentido de que pô, é um lugar legal, mas está visto, é, foi lá para baixo da minha lista. Tem um monte de milhares de outros na frente. Lembrando que não tem certo nem errado, é só um lugar que talvez você criou uma grande expectativa de ir, e aí foi um lugar. Mas ok, ou que não leva o seu estilo. É um lugar para outro estilo de viajante. Olha, puxa, difícil. Vou falar, mas ao mesmo tempo que a gente gostou, a gente acha que é bem isso que você falou, tá visto. Porto Seguro, a gente se hospedou no La Torre,
ele ainda não era tão completo como ele é hoje, ele não tinha aquele circuito ainda, hoje ele está, pelo jeito, bem mais legal, mas eu acho que foi a situação, a gente estava no ano novo, e daí estava muito cheio, então a gente achou A área que comum ficou pequena, né? Porque ele já teve esse problema de muita gente na área comum pequena. mas, ao mesmo tempo, a viagem foi muito legal, porque a gente conheceu ali, foi visitar o Museu do Descobrimento, eles entraram na Caravela, então foi uma viagem. A praia foi super legal, foi a primeira vez que a gente fez stand-up paddle, porque o mar ali da É. Praia de Utah é muito tranquilo para crianças, então é difícil eu falar, porque eu curti, mas eu acho que é aquilo que você falou, talvez eu não voltasse, porque já está visto. Mas a gente também teve essa fase aí de ano novo que ele estava um pouco cheio. A maioria dos hotéis que a gente ficou não foi nessa fase mais alta temporada, e a gente até Prefere não ir. prefere não ir na alta temporada, e acabou que dessa vez a gente foi. Meus sogros foram junto com a gente, foi uma coisa legal, porque eu brinco que quando a gente leva avó e vô junto, a gente pode ter um tempinho de casal mesmo na viagem em família, né? Então a gente foi fazer uma atividade bem legal que estava rolando um trio elétrico da Ivete Sangalo, então eles ficaram com as crianças e a gente foi fazer essa atividade de casal enquanto eles ficaram no hotel com eles. E aí a gente teve uma viagem, um programa de casal no meio de uma viagem em família ali. Sim, sim, mas eu sempre falo mesmo, às vezes é o estilo que não é o seu, né? Eu tô percebendo que vocês são uma família que tem um estilo mais cultural do que mais festa na multidão, né? Porque tem resorts que querem proporcionar isso, né? Como se fosse festa todo dia, piscina lotada, shows lotados, Não, ambiente a gente lotado. gosta mais de natureza e de coisas culturais, a gente curte muito essa coisa mais tranquilinha mesmo. É, por isso que eu falo que é o estilo do viajante. Tem gente que me procura, não. Qual é o lugar que você me recomenda que tem festa todo dia de noite, entendeu? E tem Sim, outras pessoas que não quero barulho. Depois das 6 horas ficar gritando lá fora, né? No barulho, não é esse sim, lugar não é o caso. Ah, para andar. Então, é importante ressaltar que cada um tem o seu estilo, o seu gosto, suas preferências, o que marca, o que considera uma atração mais legal, né? Um atrativo mais interessante, enfim. Ana, adorei as suas experiências, adorei falar com você sobre. Eu sei que você é uma família de. Você faz parte de uma família de viajantes maravilhosos, muito didáticos, e me dão dicas já há muitos anos muito boas, que eu com que certeza bom. implemento na minha vida também de viajante. E eu queria terminar essa conversa com você pedindo para você dar para a gente uma dica, ou uma frase de viagem, ou um incentivo para os viajantes que estão assistindo você aqui no canal da Viagem Top. Legal. O que a gente fala principalmente para os pais que às vezes têm receio ou têm medo de levar crianças junto, acabam às vezes deixando com os avós, fazendo só a viagem. Que claro que a viagem de casal ela é super importante, a gente tem que realmente programar essas viagens sem filhos. Mas como a gente vê que faz muita diferença na formação das crianças, a gente acaba levando eles para quase todas as viagens. Uhum. Mas a minha dica para esses pais que têm esse receio de, será que eu vou dar conta? Não é muita tralha, não é muita coisa para organizar, eu vou me estressar, não vai dar certo. A nossa dica é a seguinte: medo sempre a gente vai ter, né? Principalmente a gente que passou um ano viajando com as crianças, né? Deu uma volta ao mundo com eles. A gente também tinha medo, a gente também achava que não ter o controle de tudo, às vezes dá um susto, né? Dá aquele Mas frio na barriga, né? Aquele pela aperto no barriga, coração. Ainda mais bem, tanto tempo assim, porque eu viajo e volto para minha rotina, né? Vocês tiveram que viajar mantendo uma certa rotina, porque tinham sim. crianças envolvidas, e eu vi sobre vocês falando da escola, que eles fizeram escola à distância. Isso é mais desafiador, eu acho, assim, né? Não, a nossa viagem de volta ao mundo realmente ela foi algo fora do comum, porque a gente acabou fazendo homeschooling e home office antes da pandemia acontecer, então não era tão normal assim como hoje a gente acha que virou, né, habitual para todo mundo. Mas mesmo essas férias que a gente às vezes pensa assim, as famílias vão ficar um pouco, sei lá, um mês, né, de férias
e com tanta programação, às vezes marca mais de um destino para a mesma viagem e tem esse receio. A gente sempre fala que, tipo, tudo planejadinho é muito mais tranquilo, porque daí você vai com a cabeça tranquila. Porque quando você não se planeja e não organiza, aí você vai achando que vai dar tudo errado e talvez realmente tenha uma grande chance de dar, né? Então, a viagem boa é aquela viagem que você se planeja, nem sempre ela vai sair. A gente já vê muita coisa aí no Instagram de expectativa e realidade, que nunca é a mesma coisa, né? Nem sempre ela sai como a gente está sonhando, mas às vezes os imprevistos que acontecem, eles fazem a viagem ficar muito mais legal do que era aquilo que a gente tinha imaginado. Então, a gente sempre tem que deixar esse espaço, fazer o planejamento, ter um pouquinho do roteiro, mas deixar esse espaço eu gostei daquele restaurante, vou lá ver, vamos ficar mais tempo aqui e não vamos fazer aquele outro programa. Então, a gente ter essa flexibilidade aí na viagem é essencial. Planejar, mas também ter esse tempinho para as coisas que surgem na hora, que às vezes elas são muito legais. Ai, legal demais. Você percebe que quando os pais estão tranquilos, né, que se planejaram, estudaram, sabe, para onde ir, o que fazer, a criança fica mais tranquila também? Você percebe isso ou é só a minha percepção? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, porque a gente é espelho, né? E a todo momento eles estão nos observando, eles estão vendo qual que é a nossa reação. Uhum. Então, até quando acontece perrengue, e eu te digo que eu sou a campeã do perrengue, a gente sempre teve perrengue em viagem, é o jeito que a gente lida com o imprevisto. Eles estão observando, eles vão ver se a gente se estressou, se a gente deu piti, se a gente tratou alguém mal, se a gente tentou achar a solução em vez de ficar só, ó vida, ó azar, por que comigo? O que tinha que acontecer isso? Eles percebem, e daí eles vão, é um pouco daquilo que a gente falou lá no começo, eles vão se moldando a serem pessoas que vão pensar na solução e não vão ficar focando no problema, né? E vão voltar a serem pessoas mais, que é hoje tá na moda, né? A palavra ser resiliente, né? Eles vão voltar com essa coisa de meus pais estão tranquilos e aconteceu alguma coisa estranha, mas eles souberam resolver, e tem coisas que estavam fora do controle deles, mas mesmo assim eles tentaram manter a calma, e aí continua, e eles vão pelo menos internalizar que a gente resolve tudo que aparece. Então, é o exemplo na prática, né? É você praticando, mostrando para o seu filho aquilo que você gostaria que ele fizesse também. Eu acho isso realmente incrível, eu percebo isso também. Quando os pais estão mais seguros e tranquilos, eu acho que a gente consegue a tranquilidade fazendo exatamente o que você falou, planejamento, pesquisa, é, Organização. exatamente, do que quando alguém, deixa. Vou ver o que acontece, eu já saí daqui. Ai, vai dar errado. Ai, cadê minhas coisas? Ai, o que eu faço se isso acontecer? Bom, se isso acontecer, já pensa previamente. Ai, se eu perder meus documentos. Eu tenho cópias dele no Drive e tal. Se Sem eu dúvida. perder, eu vou na embaixada, eu tenho o telefone. Ai, se eu ficar doente, eu tenho o telefone do meu seguro. Pelo menos o primeiro passo você sabe dar, né? Depois eu vou ligar para o Sim. seguro, vou pedir uma orientação. Então, esses pequenos resoluções do que se o previsto acontecer, você tem uma primeira resposta, É já o, ajuda o muito. plano B, é você viajar com o plano A, não querendo usar o teu plano B, mas tendo um plano B que, se der alguma caca, ele tá ali para você seguir com ele, né? E a gente vê muito as crianças ajudando o nosso planejamento, eles já estão viajando junto com a gente. É muito legal, porque aqui, eu não sei como é que você faz aí, mas aqui a gente já vai, tipo, principalmente quando é para fora, né? Até aqui no Brasil também acontece, mas quando é para fora que muda a língua, muda a gastronomia, muda mais coisa, a gente já vai inserindo. Vamos escutar a música que é lá, sei lá, da Argentina, o que eles escutam lá. Vamos fazer hoje a noite da pizza, quando a gente vai para Itália. Como é que a pizza é diferente da pizza do Brasil? Até agora, na nossa viagem da Amazônia, a gente
fez aqui eles não chamam as crianças lá de guri, guria, lá é curumim. Então a gente já foi, já vai no planejamento inserindo as crianças. Eu li com a Alice aqui o Diário da Pilar na Amazônia, antes da gente fazer a viagem para a Amazônia. Então a gente acaba, às vezes, pega um filme e já vai inserindo as crianças nessa fase do planejamento. Algumas coisas a gente deixa eles escolherem, que são as coisas básicas, né? Tipo, a gente tem esse passeio aqui que é super legal, é numa canoa, e esse aqui que é num caiaque. Mas da canoa é mais legal. O que que vocês acham, caiaque ou canoa? E daí eles se sentem parte, né? Do time. E quando chega lá, eles falam: mãe, a canoa foi bem mais legal que o caiaque. Ainda bem que eu escolhi essa canoa, né? Então eles sentem mini adultos já ajudando e planejando junto. E é uma coisa muito gostosa. A gente brinca aqui que a gente vive o pré-viagem, a viagem e o pós-viagem, depois recordando e colocando os vídeos e as fotos. Eles falam: nossa, lembra quando a gente foi naquele dia em tal lugar? Vamos ver aquela foto, vamos ver aquele vídeo. Então, aqui a gente vive a viagem desde o momento que ela sai da cabeça e entra. A gente tira do papel e entra na fase aí de planejamento. Eles estão em todos os pedaços aqui. Ana, eu amei saber essas histórias suas. Eu faço algo também muito parecido com o Pedro desde pequeno, eu vou contando histórias. No avião eu vou falando, é porque na escola que ele estuda, a professora já tinha falado para gente, que quando ele entrou com 1 ano na escola, que as crianças bem pequenas elas gostavam de saber pela mãe, né, pelos pais, que são a pessoa que segura dela, o que vai acontecer, para não ser um eterno susto, né? Ainda mais quando ela era muito bebezinho. Então, eu já ia falando com o Pedro: a gente vai andar de avião, ou a gente vai andar de trem, é um transporte novo, mesmo que ele não soubesse verbalizar comigo. A gente vai entrar numa casa diferente, eu ia meio que narrando o que ia acontecer um pouquinho na frente para ele, né, bem mais curtinho do que ele agora. Agora eu faço algumas coisas que nem você falou, eu mostro imagens do lugar, mostro imagens de uma atração que a gente vai, do hotel, e depois ele agora tem o tablet dele, ele fica olhando as fotos, ele inclusive fica: mãe, manda aquela foto pro meu tablet aqui, ou aquele vídeo que você fez, para eu continuar, Legal. para eu ver de novo, porque aí ele vai ver a cara dele, entende? Na hora ele viveu a experiência. Aí depois Sim, ele fica se olhando, vivendo a experiência, e eu acho que aí ainda fixa mais ainda a experiência na mente dele, né? Porque a primeira sem vez é uma dúvida. novidade, e depois ele está se revendo, né? Eu acho que é um pouco revivendo mesmo, né? E a gente Aconteceu. adulto gosta disso, né? De relembrar e reviver aqueles momentos. Aqui em casa a gente brinca que a gente é colecionador de momentos, né? Porque a coisa que a gente acaba focando e já está fazendo uma lavagem cerebral aí nas crianças, que o que a gente leva dessa vida são os momentos. Então, para que a gente precisa de tanta coisa, né? Aquela coisa, não colecione coisas, colecione momentos. Para que a gente precisa, se tudo que a gente vai levar desse mundo é o que a gente viveu, né? Então, eles adoram essa coleção de momentos. A gente tem uma parede aqui em casa, a parede mesmo, uma parede inteira, cheia de fotos, e nas fotos tem a data e o lugar que a gente viveu aquele momento. Então, a nossa coleção está bem acessível, ali está no hall de entrada, eles já passam assim, e é aquela coisa que a gente já fica feliz quando sai, quando entra e já está planejando a próxima, então é uma alegria. Uma vibração positiva assim que entra e sai de casa, eu acho, né? É um Mesmo. despertar positivo. Eu tenho uma frase que a gente usa muito aqui também na minha família: o que leva dessa vida é a vida que se leva. Já ouviu? Já, mas excelente. Que a gente, de vez em quando, a gente fala, né? Que a gente faz umas coisas assim: não, não vamos, vamos sim! Aí introduzem: o que leva dessa vida é a vida que se leva. Gente, peraí, eu também preciso descansar. A gente sempre vai falando. Ana, foi maravilhoso te ter aqui. Eu Eu que adorei, eu agradeço. adoro acompanhar vocês. Me conta mais aí onde a gente pode encontrar a Ana e a família Ases a A bordo. bordo. No Então, o YouTube. Asa a Bordo hoje virou um programa de TV. A gente começou, na verdade, com um canal do YouTube, mostrando um pouquinho das nossas aventuras, porque eu sou publicitária de formação, e logo que o Alex nasceu, eu editava comerciais e editava programas também de TV.
E aí eu me afastei do trabalho, mas eu queria voltar a trabalhar, então eu falei, não, eu tô ficando louca aqui só com criança, eu preciso editar alguma coisa. E aí eu comecei a editar esses videozinhos que a gente fazia de férias. Então o canal começou assim, sem muita pretensão, era mais para eu conseguir voltar a editar. Eu falo se manter útil para a sociedade. A gente é muito útil para o nosso filho, mas a gente, quando é mãe, a gente tem que continuar, de certo modo, sendo útil para a sociedade também. Então, foi a forma Isso que a gente mesmo. encontrou. E aí, assim, começou o canal, as pessoas começaram a gostar, começaram a perguntar dicas e tal, e ele virou um blog também de viagens, viagemcomcrianças.com.br. O André começou a pesquisar maneiras de como que a gente conseguiria viajar mais sem gastar com tanta gente nessa família. Aí ele descobriu o mundo das milhas. Na verdade, esse mundo das milhas a gente começou até já antes das crianças nascerem, a gente já viajava um pouco com milhas, e agora ele se tornou expert em milhas, então a gente tem, além do viagemcomcrianças.com.br, ele toca o viagemcommilhas.com.br, que ele tem um curso especializado de milhas, né? Milhas e pontos para as famílias viajarem com milhas. E aí é assim que vocês encontram a gente. Hoje a gente tem um programa de TV no Travel Box. Travel Uhum. Box Brasil é um canal especializado em viagem, em várias operadoras aí, na Vivo, na Claro, na Sky, na Oi TV. E a gente mostra um pouquinho dessas aventuras e conta um pouquinho no arroba Ases a Bordo no Instagram. Então tá em tudo quanto é lugar. Tem YouTube, Instagram, arroba Ases a Bordo, e tem nos blogs e no Travel Box Brasil. Tá fácil. É, sim, sim. Se você quer aprender realmente mais como viajar em família, pode seguir a Ana, que ela não viaja só pelo Brasil, não. Ela já passou por mais de 42 países. Ela viaja bastante e ela leva sempre os filhos envolvendo de uma maneira muito legal. Eu adoro ver os vídeos, porque eu acho que vocês conseguem passar ensinamentos não só para os seus filhos, mas também para as pessoas que estão assistindo vocês. Parabéns pelo trabalho. Mando um abraço e um beijo para as crianças e para o André. Fala que eu sou fã de vocês, eu adoro ver o trabalho. Continuem, por favor, porque eu assisto, eu acho que o Alex era bem pequenininho mesmo, eu lembro dele. Bebezinho A sem gente tem falar. tem que convencer agora, às vezes, nessa fase teenager, eles não querem gravar muito, né? Eles ficam com vergonha, mas a gente ainda consegue. O André sempre fala que a gente tem 12 verões para aproveitar as crianças enquanto elas são crianças, né? Então, não vamos desperdiçar esses 12 verões aí. Aqui a gente já está conseguindo mais verões e está É, levando. Mas daqui a pouco vai chegar a fase que eles vão querer viajar com as namoradas, com os amigos, e daí a gente vai ter que viajar, começar a viajar só o casal. mas pode continuar, porque é o que você falou, né? Um pouco de fase de vida, né? Eu me Sem percebo muito isso. As viagens que eu fazia com 15 anos é diferente das 18, diferente das de 20 e pouco, diferente das 30 e pouco, diferente agora com filho. É um pouco de fase de vida e é tudo válido. Eu me identifico, e acho que você também, com viajantes diferentes, diferentes fases de vida. Você falou, era criança, era motorhome, agora não é tanto assim. Enfim, não tem certo, não tem errado, né? Tem o que Não, e o você importante é a gente estar lá velhinha e ainda estar na estrada. É engraçado que às vezes eu vejo o Instagram de viajantes bem mais velhos, né? E eu só olho e falo assim, eu quero ser igual, eu quero estar lá com meus 60, 70 anos, estar na estrada. também. Eu também, até porque o mundo é muito grande, né? É É, bem ainda falta muita coisa para a gente conhecer, né? que eu falo, eu faço essa pergunta, não voltaria, porque tem um monte de outra coisa para ver, né? Que a Conhecer. gente começa Tem um destino só que aqui em casa sempre tem repeteco que não tem como, que é compartilhar. Orlando. É, Ah, nós somos Disney lovers aqui, então Orlando, volta e meia, tipo, a gente vai para alguma ilha do Caribe ou a gente vai para algum lugar que está próximo ali, acaba que a gente faz uma escala não, né? A gente abre a passagem e fica um pouquinho lá, porque nós somos amantes ali de tudo que Orlando oferece. E a Flórida em si. A uhum. gente fez uma road trip pela Flórida nesse último ano, incrível. Inclusive, é a segunda temporada do programa que está no ar. E a gente fez destinos maravilhosos, não só em Orlando, né? Visitou o estado todo. Sim, sim, eu também, eu adoro isso. Você percebe que essa região, né, de Orlando, ela o clima, a energia é sempre positiva. A maioria das pessoas que estão lá
estão lá com o intuito de serem felizes. E aí eu acho que cria realmente uma energia assim, de estar todo mundo lá meio que de bem com a vida, né? A maioria das pessoas que estão lá estão para se divertir, estão pelo prazer, estão pela alegria. E aí, Sim, e por mais que seja uma viagem que cansa, né? Porque não é fácil, né? Tem uma maratona ali toda para os parques e tal, mas é uma coisa assim que todo mundo você vê, tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo. Não é à toa que eles falam que é o happiest place on earth, né? O lugar mais feliz da Terra, porque tá todo mundo lá com essa vontade pelo menos com esse de se objetivo, né? divertir. Exatamente, pelo menos com esse objetivo, né, de se divertir com quem ama, né, com quem é Sem importante dúvida. na vida. Ana, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Amanda, foi um prazer, né? Vamos despedir aqui. Voltarei assim que você chamar. Que história não falta para contar aqui. Sim, eu já estou pensando realmente em outras perguntas, né? Fazer como se fossem outras perguntas, é, é, perrengues de viagem, inusitadas, curiosidades, Temos, temos, dicas, enfim, temos. sim. E aí, com certeza, eu vou te chamar, Ana. Muito obrigado Legal. por compartilhar sua super experiência, grande experiência em viagens e família aqui com a gente no canal. E até a próxima. Até, muito obrigada.